Valeu. Sucesso. Gente, então, bora lá continuar a botânica. Segundo o professor, ele fala assim, vamos continuar com as plantinhas idiotas. Então tá aqui. Plantinha idiota, mas sem ela você não come. Biobê. A Erika tá dando os ataques de loucura dela aqui. Vamos continuar falando de botânica. Há muitos, né, falando de botânica. Mas tá aqui. Galera, seguinte, antes então da gente continuar falando aqui de botânica, né? Eu preciso lembrar de algumas coisinhas que a gente já viu, tá? Então vão ser uns reviews aí pra gente tá bem antenado nas coisas. Primeiramente, né, vamos lembrar aí das células, tá? Células vegetais. Por favor, galera, falando em células vegetais, né? Eu quero que vocês lembrem comigo o seguinte. O que a gente tem mais externamente numa célula vegetal? Quem lembra? Qual que é a estrutura mais externa de uma célula vegetal? Ninguém, galera. Ninguém mesmo. Bom, vou continuando aqui, já que ninguém responde. Vou continuando. A gente tem a estrutura mais externa de uma célula vegetal é a parede, tá? Por aqui. Parede celular, beleza? E o que eu preciso lembrar da parede celular? Compartilhando a tela? Oi? Você está compartilhando a tela? Nossa, gente, ninguém me avisou antes. Muito obrigado. Por isso que vocês não estão respondendo. Eu tô compartilhando, eu não tô compartilhando, né? Eu tava escrevendo aqui, não tô compartilhando. Mas muito obrigado por me avisarem. Desculpa, tá? Voltando então, acho que até por isso vocês não responderam. Desculpa então. Mas vai lá. Continuando aqui então. Tô falando de botânica, bio-B, né? E fala para mim, gente, parede celular, então, das células vegetais. O que é importante vocês lembrarem? Do que é feita a parede celular das células vegetais mesmo? Quem consegue lembrar? Ninguém, galera. A parede celular, ela é formada de celulose, tá? E a celulose, o que ela é? É um polissacarídeo, né? Sacarídeo, ou seja, é um carboidrato, tá? Que não é digerido por animais. Então essa informação é muito importante, tá? É importante vocês lembrarem disso, ok? Que a gente vai falar um pouquinho depois, né, a respeito um pouquinho mais sobre a celulose, beleza? Então é muito importante que vocês lembrem disso, que a celulose é um polissacarídeo, né, um carboidrato que não é digerido pelos animais, tudo bem? Bom, a gente vai ver mais para frente em ecologia, tudo, algumas relações que tem entre animais e outros seres vivos que permite que eles consigam ingerir, né, e obter nutrientes a partir da celulose, tá certo? Mas por enquanto eu preciso que vocês lembrem disso. Não é digerido por animais, ok? O que mais que a gente vai ter de diferente na célula vegetal que a gente já falou? Alguém lembra? Ninguém, gente. Olha só, a gente vai ter umas estruturas, tá bom? E essas estruturas, elas são organelas um tanto grandes, né? E são os chamados o quê? Cloroplastos. Cloroplastos. Dentro dos cloroplastos, né, você tem uma molécula que é um pigmento verde que ele capta a luz. Esse pigmento verde é a clorofila. Clorofila.
E é a partir da clorofila que é possível realizar o quê, gente? Vai, gente, por favor, alguém fala aí. Através da clorofila a gente consegue fazer o quê? Os vegetais conseguem fazer o quê? Boa, muito obrigado, Levi. Fotossíntese, tá certo? Então, através da clorofila, os vegetais conseguem fazer o processo de fotossíntese, ok? Então, tá aí a fotossíntese que é realizada pelos vegetais, pelos organismos autótrofos, beleza? Bom, e aí tem algumas outras estruturas, né, que tem também nos vegetais, que são importantes, mas que a gente não precisa entrar muito em detalhe agora. Como, por exemplo, o vacúolo vegetal, né? Vacúolo, né? Que tem aqui, que é o controle osmótico e tudo mais. Sobre células vegetais, conseguiram lembrar, gente, dessas principais estruturas? Tranquilos até aí? Deixa eu ver aqui. Bom, se vocês não falarem, eu vou continuando. Próxima coisa que a gente tem que lembrar, gente, a respeito do quê? Do ciclo de vida dos vegetais, tá certo? Então, vou por aqui, ó. Ciclo de vida dos vegetais. Tá certo? Só para a gente lembrar, como que é o nome do ciclo de vida dos vegetais, né? O ciclo de vida dos vegetais, ele recebe o nome do quê? Ele recebe o nome de ciclo diplobionte. Por que diplobionte? Porque tem 2 adultos no ciclo, né? Então, lembrando, diplobionte, né? Bionte é adulto, diplo, 2. É um ciclo diplobionte, o quê? Aplonte, que tem um adulto N, diplonte, que tem um adulto 2N, certo? Aplonte, diplonte. Lembrando, né, que a gente já falou isso de organismos haploides e diploides, né? Um recebe apenas um lote cromossômico, o outro recebe 2 lotes cromossômicos. Sobre o ciclo dos vegetais, o que a gente precisa lembrar? E aí eu vou querer a ajuda de vocês, então. Bom, o ciclo dos vegetais, a gente tem 2 adultos, que nem a gente já falou. Um adulto aplonte e um diplonte, né? Vamos começar aqui com o adulto diplonte, o adulto que é diploide, que é o esporófito, né? Então tá aqui o esporófito. Ele é o adulto N ou 2N, gente? Esporófito. Alguém pode abrir o microfone e falar? 2N? Muito bom, Vinícius. Muito obrigado. O esporófito é o adulto 2N, certo? Ou seja, ele é o adulto diploide, ok? E aí, qual que é o outro adulto que a gente tem no ciclo? O outro adulto, né, é o gametófito. Tá? Então, o outro adulto é o gametófito, e aí o gametófito vai ser N, né? Vai ser haploide. Gente, sabendo essas 2 partes do ciclo, aí tá tranquilo. Aí a gente faz o quê? A gente completa. Esporófito fala para mim, produz o quê, gente? Esporófito produz o quê? Esporos. Perfeito, muito bom. Esporófito produz esporos, tá? Só para a gente lembrar, esporos vai ser o quê? Esporos vai ser N, né? Qual o processo que ocorre para que uma célula, que era 2N, produza uma célula N? Quem que lembra o nome desse processo que ocorre aqui? Meiose? Meiose, né? Então ocorre a meiose, tá certo? E aí vai produzir esporos. Os esporos vão cair no chão, vão germinar e vão formar esse adulto N. Gametófito produz o quê?
Gametófito produz gametas. Então, gametófito produz gametas. Só olhando aqui, gente. Gametas é N, certo? E gametófito também é N, né? Então, olha aqui. Você tem, por exemplo, o gameta feminino. E você tem o gameta, né, masculino. Tudo bem? Olha aí, o que gameta faz com gameta? Gameta com gameta se junta, dando assim a fecundação, né? Pela fecundação. Aí forma quem? Forma o zigoto, do inglês zygote. E qual que é a ploidia do zigoto? Quem lembra qual vai ser a ploidia do zigoto? Vai lá, gente. N mais N, quanto que dá? Não faz pergunta difícil. Nossa. Vai lá, N mais N, gente, quanto que dá? 2N. 2N. O zigoto vai ser 2N, muito bom. Tá aí, então, o zigoto 2N, o que acaba acontecendo agora? Ele vai crescer e virar o esporófito, certo? Tudo bem até aí? Tranquilos? De boa? Alguma dúvida? Eu vou tentar fazer o seguinte com vocês, gente. Eu vou tentar entrar pelo celular aqui, e aí eu consigo ver se alguém está falando no chat, alguma coisa do tipo, beleza? Então só um minuto que eu vou fazer isso. Deixa só o Jean aqui me aceitar. Vamos... Pronto. Agora eu consigo ver o chat. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Calma aí. E eu vou mutar aqui. Professor, você mutou os seus dois áudios, então não dá pra ouvir o que você tá falando, não. Agora vai, né? Nossa. Pronto, som. Agora estão me ouvindo de boa? Sim. Ah, agora vai, então. Perfeito. Bom, galera, ciclos de vida foi, beleza? E uma outra parte para a gente revisar, que inclusive quem não assistiu a aula passada, isso já vai ajudar bastante, né? Uma outra parte para a gente revisar é a respeito de sistemática vegetal. Opa. Vegetal. Quem lembra o que é sistemática? Quem consegue falar para mim o que é sistemática? Alguém consegue lembrar? Na primeira aula a gente falou disso. Sistemática vai ser o estudo das relações evolutivas dos seres vivos, né? Então, a gente constrói aquela árvore filogenética, né? Aquela escala evolutiva, né? Aquele cladograma, e a gente começa a organizar os seres vivos e agrupar eles de acordo com as características mais próximas um dos outros, né? O que eu já falei para vocês? Que o ancestral comum entre as plantas e um outro grupo, né? A gente tem aqui que são as clorófitas. Clorófitas ancestrais. Quem lembra o que são as clorófitas? Algas verdes? Perfeito, muito bom. Algas verdes. As clorófitas, né? Isso, Levi. As clorófitas, né? Elas são as algas verdes. Muito bom. E aí, o que a gente tem que relacionar aqui, gente? Que é o seguinte. Uma das características que já tinha nas algas verdes e se manteve nos vegetais é qual? É propriamente o cloroplasto com a clorofila, né?
cloroplasto. O que mais que tinha aqui e se manteve? Parede celular, de celulose, né? Parede cel. E tinha também reserva, como reserva nutritivo, o amido. Reserva, né? Amido. Então, as algas também, a maioria reserva amido, beleza? Então, você já tinha essas características. E isso já é mantido em todo mundo nessa escala, né? Uma outra coisa. Surgiu agora, depois das clorófitas, alguns seres vivos foram aparecendo com uma característica, né? Que foi o tecido. Então, agora, os seres vivos nessa escala, eles apresentam tecido, que é um conjunto de células diferenciadas, né, ou não, mas que desempenham uma função específica. Então, vão ter tecidos, né, e vão ter também o quê? Embrião interno. Embrião interno, ou seja, o embrião se desenvolve dentro da mãe agora, tá? Preciso lembrar de tudo isso? Gente, seria importante. Mas, se vocês conseguirem lembrar isso aqui, nessa parte da árvore, já está ótimo. Se vocês conseguirem lembrar que tem tecido, né, que surgiu tecido aqui, já está ótimo. Beleza? E aí, quem que foi o primeiro grupinho de plantas que veio com tudo isso? Ó? Reserva de amido, parede celular, cloroplasto, tecido, embrião interno. Quem lembra quem foi o primeiro grupinho que apareceu com isso? As briófitas. Perfeito, né? Então a gente falou aqui das briófitas, né? Briófitas. O que a gente tem aqui nas briófitas, pessoal? A gente tem que os representantes são quem? São os musgos, certo? São plantas bem pequenas, né? E aí, as briófitas, a gente precisa lembrar também que ela tem uma característica aqui, o quê? Por que elas são reduzidas? Por que o tamanho delas é reduzido? Quem lembra? Porque elas não tinham vasos condutores. Muito bom, perfeito, Gleica. O transporte dela, né, é por meio de um processo chamado difusão, né, que eu acho que vocês viram na aula passada lá com a Giovana. E uma outra característica dela, lembra que a gente falou aqui da geração N e 2N, esporófito e gametófito? O que a gente precisa lembrar é que o gametófito, nas briófitas, né, a geração N, ela é dominante sobre a geração E, né, sobre a geração esporófito, beleza? Então tá aí essas características aqui das briófitas, certo? Agora a gente começa a entrar num outro grupo, e qual grupo que é esse? Esse é o grupo de quem? O próximo passo são essas, as pteridófitas, ok? Então tá aqui as pteridófitas. E o que surgiu nas pteridófitas? Qual que é a característica marcante aí que surgiu nas pteridófitas? Quem lembra? Vasos condutores e órgãos verdadeiros? Perfeito. Vamos colocar aí, né? Vasos condutores. Condutores ou, né, tecidos condutores, tá bom? Então essa é a principal característica. Se for lembrar de algo de pteridófita, lembra que surgiu isso nela, vasos condutores. A respeito de tecidos verdadeiros, né, de órgãos verdadeiros, tudo bem, podemos relacionar isso, né? Tem essas estruturas, porque a partir do momento que as plantas começam a ter vasos condutores, a gente pode classificar como órgãos verdadeiros, né? Que nem a gente tem o quê? Raiz, caule e folha, certo? Pode colocar isso. Só que eu não costumo colocar isso aqui na árvore, justamente por quê? Porque tem partes aí do desenvolvimento, como por exemplo no prótalo, lembra o gametófito? Você ainda não tem órgão verdadeiro também. Você tem lá rizóide, né? E uma folha grande. Tudo bem? O que eu quero colocar aqui também é o seguinte. Eu quero colocar isso aqui, ó. Geração esporófito, né? O esporófito, ou a geração esporofítica, ela é dominante, tá? Ela dura mais tempo, então, que a geração gametofítica,
tá bom? A partir daqui vai acontecer isso. As plantas vão apresentar essas estruturas. Beleza? Tranquilos até aí, gente? As pteridófitas agora, quem que é a principal representante das pteridófitas? Quem lembra aí? A samambaia. Boa, samambaias, né? Principal representante, então, das pteridófitas são as samambaias, né? Que, inclusive, tem muito lá em Salvador, né? Samambaia. Não, brincadeira. Mas, enfim, é a pteridófita, e vocês percebem que as samambaias, elas alcançam tamanhos muito maiores do que as briófitas, né? Por quê? Por causa dos vasos condutores. Imagina que a água e nutrientes, né? Antes, elas estavam subindo por escadas, passo a passo lá. Agora, a água e os nutrientes, elas sobem como se fosse por elevador, bem mais rápido para chegar no topo, né? Então tá aí. E o próximo grupo, que é o que a gente vai estudar na aula de hoje, tá bom? São as gimnospermas, tá bom? Gimnospermas. Gente, hoje vocês vão enjoar ainda mais de mim, tá certo? Porque eu vou dar agora essa aula de gimnosperma, beleza? E à tarde, 4h40, o David não vai poder participar hoje, eu vou dar a outra aula, então, que aí a gente vai falar de angiospermas, e aí a gente finaliza essa parte de sistemática vegetal. Beleza? Conseguiram, então, revisar, trabalhar aí um pouquinho com o que a gente viu? Tranquilos? Alguma dúvida, gente, sobre essas coisas aqui que a gente revisou? Sim ou não? Boa, Bia. Então, beleza. Bom, eu vou continuar aqui, então. E a aula de hoje, como eu falei, a gente vai falar de... deixa eu escrever aqui, ó. Gimnospermas, tá? Tá aí, então, as gimnospermas. Gente, é tão gostoso falar gimnosperma. Você aí na sua casa, tá? Pega e fala com você mesmo. Gimnosperma. Fala assim, gimnosperma. É gostoso, não é? Esse M mudo no meio da palavra, cara, é surpreendente. Gimnosperma. É gostoso falar. Podem falar, alivia a alma. Gente, o que significa então gimnosperma? Na verdade, tem outra palavra também que é gostosa de falar na biologia. Leishmaniose. Leishmaniose é da hora de falar também. Mas vamos entender aqui. O que são as gimnospermas, gente? Gimnospermas, né? Gimno significa nua, tá? Gimno significa nua. Aí você vai e fala, esperma, que porra é essa? Gente, esperma significa semente, tá bom? Gimnosperma, olha só então, a grosso modo, são plantas que apresentam o quê? Vai lá, gente. Gimnosperma, esperma, né? Semente, gimno é nua. O que significa isso? Gimnosperma. Plantas que possuem semente. Perfeito. Primeiro de tudo, elas apresentam sementes. Segunda, essas sementes estão nuas, elas estão à mostras, né? Elas não estão escondidas. Quem que são, então, as gimnospermas? Eu vou começar falando disso com vocês e vou começar aqui pelas principais representantes. O principal representante faz parte do grupo das coníferas, né? E as coníferas, quem são as coníferas? São os pinheiros, tá? Os pinheiros, conhecidos mais como pinos. Calma aí. Então tá aqui os pinheiros, vou por aqui, do gênero pinos. Coníferas. Por aqui, ó. Pinos. Tá? Quem que são esses pinheiros do gênero pinos? A maioria dos pinheiros que a gente vê por aí. Deixa eu até pegar aqui. Vamos ver se a gente consegue uma imagem fácil aqui. Por aqui, ó. Pinos.
pegar esse aqui mesmo. Tá aí, gente. Os pinheiros, então, são os principais representantes desse grupo, tá? Os pinheiros aí do gênero Pinus, né? Você tem também as maiores árvores do mundo. Do mundo. As maiores árvores do mundo é de um gênero chamado sequoia. Obrigado, Érica. Sequoia. Gente, essas sequoias, elas chegam a 120 metros de altura. Para vocês terem noção, elas são tão antigas, surgiram tão antigamente no nosso planeta, né? Que para você dar a volta, abraçar uma sequoia, você precisa de 20 adultos dando a mão, né? Então, são as maiores árvores que a gente tem. Ela chega a 120 metros de altura. Deixa eu até procurar uma aqui para a gente ver. Sequoia. Sabe onde que vê bastante dessas sequoias? No parque de Yellowstone, lá nos Estados Unidos. Aquele parque do Zé Colmeia lá e tudo mais. Vocês não devem conhecer o Zé Colmeia, né? Mas, enfim. Tá aqui os exemplos que a gente tem. Outra bem famosa pra gente, araucária. Por aqui, ó. Araucária, tá certo? A araucária é uma gimnosperma que a gente tem aqui no Brasil. É o tal do pinheirinho do Paraná. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela tem muito num bioma no sul, né? Que é a própria araucária, esse bioma que a gente fala, né? Deixa eu pegar aqui. Araucária. Grupo que eu... Então, depende, Levi. Gênero, né, na verdade, não deixa de ser um grupo, né? O gênero não deixa de ser grupo. Às vezes, a gente menciona apenas grupos, né? Porque gênero pode dar uma variada aqui, uma variada ali, no caso da biologia. E aí a gente acaba não falando gênero propriamente dito, para não ficar muito específico, certo? Tudo bem? Olha aí, gente. Essa é a araucária ou pinheirinho do Paraná. Ela também é uma gimnosperma, tá certo? E a gente tem aqui no Brasil, né? A gente encontra muito no Paraná, lá em Curitiba, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Tem um parque lá que é muito lindo, gente. Você tem um monte dessas araucárias aí, dessas gimnospermas, ok? Só percebam essa diferença, daqui a pouco a gente fala um pouco dela. Olha os galhos de uma araucária e olha os galhos de um pinheiro normal, né? Desses pinheirinhos de Natal aí, tudo bem? Outra representante que a gente tem aqui agora, das gimnospermas, são as cicas, né? Pertencente ao filo das cicadófitas, né? Mas as cicas, vocês mesmos devem ter visto por aí e não sabiam que eram gimnospermas, que são parentes dos pinheiros, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Cicas. Olha aqui. Alguém já viu essa plantinha? Ela geralmente serve de ornamento, né? De decoração para alguns prédios. Uma vez eu dava aula numa cidade bem do interior, assim, aqui perto de Campinas, e eu falando para os alunos, né, não tinha projetor na escola, né, nunca dava para usar o projetor da escola e tal, e eu falando das cicas, que geralmente é usado como ornamento em prédios. E eles, professor, aqui na cidade só tem um prédio, e não tem essas coisas. Mas enfim, tá aí as cicas, né, você tem... Só mais duas aqui para a gente especificar legal. Você tem um grupo chamado ginkgo, o ginkgo biloba, né? Vou por aqui, ó, ginkgo. Esse aqui, na verdade, ginkgo, é um tipo de planta, é uma espécie, né, que faz parte desse grupo, ginkgo biloba. Alguém já ouviu falar disso? Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Aparece geralmente nos comerciais aí daqueles programas da tarde. Utilizem agora o ginkgo biloba para você não ter problemas com memória e essas coisas.
Ginkgo biloba. Tá aqui. Olha a folha do ginkgo biloba. Cuidado, isso aqui não é fruto que aparece aqui no ginkgo biloba, certo? Isso aqui não é fruto, tá? É a semente dele que está sendo exposta. Esse é o ginkgo biloba, ok? Né, o ômega 3. Pode, mas acho que muito puro, né? Ele fica bem concentrado e pode dar alguns problemas. E por último, a gente tem um último grupo, que são os guinetes, né? Que também são gimnospermas. Deixa eu pôr aqui, ó. Guinetes. Tá aqui. Os guinetes, eles também são gimnosperma, só que eles apresentam uma estrutura que vocês estão vendo ali na ponta, né? Não chega a ser fruto, tá? A gente pode, alguns falam que é um fruto incompleto, alguns falam que é uma estrutura. Por quê? Porque você tem uma parte carnosa em volta da semente, só que essa parte carnosa não tampa toda ela, né? Então a gente costuma falar que é um fruto, entre aspas, incompleto, né? Nesse grupo aqui, os guinetófitos, né? Mas é isso, gente. O que eu peço que vocês lembrem, então? Eu peço que vocês lembrem das coníferas, dos pinheiros, tá bom? São os principais representantes das gimnospermas, ok? Então tá aí. Gente, vamos lá para as características, então, que a gente vai ter aqui nas gimnospermas, né? Então deixa eu até colocar aqui, ó. Características. Primeiramente, eu vou começar com as características gerais das gimnospermas, né? Principalmente dos pinheiros. Gente, a gente chama elas de coníferas, né? Por dois motivos. Primeiramente, vamos definir aqui isso aqui, ó, esse termo. Elas são fanerógamas, tá? Então calma, que a gente vai já entender o que é isso. Fânero vem de visível, tá certo? Fânero significa visível, né? E gamas, é como se fosse, como dizer, alguma coisa relacionada à parte de uma estrutura reprodutora. Certo? Então, o que a gente pode dizer? Que as gimnospermas é o primeiro grupo de vegetal a apresentar a parte reprodutora visível, certo? Então a gente pode colocar isso, né? Que elas apresentam o órgão, né? Órgão reprodutor exposto, né? Ele é visível. E para quem não sabe, tá aqui, né? Eu trouxe aqui para vocês o órgão reprodutor das gimnospermas. Olha aí. Para quem não conhece, eu sei que vocês já viram, né? Mas eu trouxe aqui, certo? A pinha. Aquela pinha de Natal que muita gente usa para decoração e tudo mais, é o órgão reprodutor das gimnospermas, dos pinheiros, né? Então olha como ela é visível. Então, por elas terem isso, essa pinhazinha aí de Natal, né? De Natal. Culturalmente se usa nessas épocas, né? Mas, na verdade, essa é a estrutura reprodutora dos pinheiros, né? Das gimnospermas. As pinhas, né? Até então, a gente não estava vendo isso nos vegetais. Mas agora a gente consegue ver, tá bom? Deixa eu até colocar aqui, então. As pinhas, elas vão ser isso, né? Elas vão ser, com o passar do tempo, estruturas modificadas, folhas modificadas e endurecidas a ponto de formar escamas, né? E aí se tornar estruturas que produzem órgãos, células reprodutoras, né? Então tá aí os órgãos
expostos que a gente tem. A gente pode chamar de pinhas, né? Alguns lugares o pessoal chama até de cones, né? Ou a gente pode dar até o nome de estróbilo. Estróbilos. Certo? Então tá aí. Sim, né? Não posso deixar de falar a clássica, que o pinheiro não se perde na floresta, porque ele tem uma pinha. Ah, entendeu? Desculpa, gente, eu precisava. Essa é a clássica, não tem como a gente falar de gimnosperma se não falar disso, né? Que o pinheiro não se perde na floresta porque ele tem uma pinha, tá bom? Mas enfim, tá aí. Geralmente, o que a gente tem? A gente tem, eu vou colocar até uma observação aí, que a gente tem árvores que são, né? A gente tem pinheiros, que eles podem ser monóicos, e a gente tem pinheiros que podem ser dioicos. O que significa isso, gente? Monóicos e dioicos. Só para a gente lembrar, monóicos é a mesma coisa de hermafrodita. Ou seja, tem o sexo masculino e o sexo feminino no mesmo indivíduo, né? No caso de dioico, a gente vai ter o quê? A gente vai ter indivíduos com o sexo feminino e indivíduos com o sexo masculino, tá? Então, dioico, a gente tem, por exemplo, a araucária. A araucária, você tem árvore que produz só a pinha masculina. E você tem árvore que produz a pinha feminina. Só que a maioria dos pinheiros, o que acaba acontecendo? Ele produz na região mais de cima, né, as pinhas masculinas e na região mais de baixo, as pinhas femininas, certo? Então, a maioria dos pinheiros, eles são monóicos. Tudo bem? De boa, gente? Tranquilos? Vamos lá para outra característica aqui das angiospermas também. As angiospermas, gente, a gente pode falar que elas são, né? Deixa eu colocar aqui. Elas são chamadas também de coníferas. Por que coníferas? Coníferas eu já falei, né? Geralmente a gente fala que elas são coníferas ou por elas portarem cone, por elas portarem as pinhas, ou por elas ter um formato, né, cônico. O que significa um formato cônico, né? Quando a gente pega lá, eu vou agora desenhar um pinheirinho. Quando a gente pega um pinheirinho, geralmente ele tem esse formato cônico, né? E agora a pergunta é, alguém já ouviu falar, alguém sabe por que um pinheiro, os pinheiros que a gente tem hoje, conhecido aí, que não são as araucárias, né? Por que vocês acham que eles têm esse formato cônico? Eles têm, olha aí, ó, vou colocar aqui para vocês, formato cônico e são também acicofoliados, né? Acicofoliados, gente, é folha em forma de agulha, tá? Deixa eu pôr aqui agora. Folha em forma de agulha. Por que vocês acham isso, gente? Que os pinheiros que a gente tem hoje, eles estão em forma de agulha. E são nesse formato cônico. Hein? Alguém pode falar alguma coisa? Bom, eu vou aqui então falar para vocês. É o seguinte, geralmente os pinheiros, ventos, tá, pode ajudar. Mas geralmente os pinheiros, eles são de regiões frias, tá certo? Inclusive, a gente tem um bioma, né, muito grande aqui no nosso planeta, que é a maior floresta que existe no planeta Terra, né? Que é a floresta das coníferas, é um bioma que a gente vai ver mais para frente, chamado de taiga, né? Então, a taiga,
é uma vegetação só de pinheiros, só de coníferas, e ela se estende em toda a faixa ali, um pouco para cima do Trópico de Câncer, né? No nosso planeta. E ela vai desde a América do Norte, passa pela Europa, vai para a Ásia ali, pega uma boa parte da Rússia, né? É a maior floresta que a gente tem, né? Chamada floresta também boreal ou taiga, tá certo? Então isso é só para vocês verem que essas regiões que tem esses pinheiros, elas são bem frias, né? Eles são próprios dessas regiões frias e que nevam, né? Boa, Levi, já tá adiantando aí. Ou a gente pode, mas eu vejo pinheiro aqui no Brasil. Não, sem problemas. O pinheiro também a gente pode ver em outras regiões, só que essa região vai ser fria. Ou vai ser regiões de elevadas latitudes. O que seriam elevadas latitudes? Elas ficam bem distante do Equador, né? Da latitude do Equador. Ou de grandes altitudes. Você pega o relevo, lugares que são mais altos que outros, a gente chama de, que fala que tem grandes altitudes. Então, os pinheiros, quanto maior a latitude, maior a altitude, mais frio. Então, os pinheiros são próprios dessa região. Lembra que eu falei da Araucária, lá no Rio Grande do Sul, Curitiba? Essa parte é mais fria, né? Mas vamos pensar, então, de gimnospermas que foram surgindo na região fria, né? Imagina comigo. Todo mundo faz assim com o bracinho. Eu sei que vocês não vão fazer, mas, né, não custa tentar. Faz assim com o bracinho. Imagina comigo, se é uma árvore que você está num ambiente frio, num ambiente que cai neve. Vai começar a acumular neve nos seus galhos, né? Nos seus braços, vai acontecer o que com esses galhos? Pá, vai quebrar. Pega o outro, pá, quebra. Se você perde seus galhos, você começa a perder suas folhas, e se você perde suas folhas, não faz fotossíntese, você morre sem energia, você morre de fome, né? Então, se você tem plantas desse jeito, é muito provável que possa acontecer isso. Agora, o que começou a acontecer ao longo da evolução? Começaram a nascer algumas plantas em que os galhos não eram assim. Os galhos, eles eram retos, na forma de cone, assim, inclinados. E aí, o que acabou acontecendo com essas plantas que começaram a nascer desse jeito? Elas conseguiram sobreviver mais fácil. E as plantas que começaram a nascer desse jeito foram se reproduzindo mais até um ponto que ficaram bem adaptadas a esse ambiente, né? Então é por isso que ocorreu, com o passar do tempo, a especiação na formação desses tipos de plantas, na forma cônica, né? E próprias nessa região frio. E o acico foliado é a mesma coisa. Se você tiver uma planta com a folha muito larga, vai acumular neve e vai quebrar, vai cair do mesmo jeito. É por isso, olha aqui, eu trouxe para vocês um raminho de um pinheiro, né? Olha só a folha dele como é fininha. Estão vendo em algum lugar, sei lá? Mas olha como ela é fina, tá bom? Por quê? É essa característica aí, a ciclofoliada, né? É mais fina, beleza? Para escorrer a neve. Tudo bem, galera? Tranquilos? Continuando aí com as gimnospermas, então. Mais alguma dúvida? Tá de boa? Da hora isso, né? É lindo isso, a evolução, né? Mas, enfim, bora lá. Gente, a gente vai chamar também esse grupo de plantas de espermatófita. Ou seja, de novo, vamos entender o que é isso, espermatófita, né? Esperma, que porra é essa que eu falei para vocês mesmo? O que significa esperma? Espermato? Significa semente, né? E fito significa vegetal. Então a gente tem que as espermatófitas, elas são o quê? Elas são vegetais, né? Com semente, beleza? E, gente, isso é maravilhoso, isso é fantástico demais. E eu vou até colocar aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre a evolução dos vegetais, né? E como isso é lindo, né? Vegetais, vou por aqui, né? Com semente. E é importante agora a gente entender o que é uma semente, beleza? Então, vamos tentar entender que a semente é como se fosse uma cápsula, e essa cápsula, né, ela vai levar o embrião, tá? O embrião vai estar dentro dessa cápsula, e ela vai servir como proteção, ela vai ter uma reserva nutritiva, o embrião, e ele pode ser levado
qualquer lugar agora, né? Então as plantas apresentam agora uma estrutura que manda para longe esse embrião. Fala para mim, vamos pensar aí, quais as vantagens de você ter então uma cápsula para mandar para longe o seu descendente? E aí? Agora eu quero que vocês comentem, falem qualquer coisa, abra o microfone aí e fala nessa porra aí. Para garantir a sobrevivência da espécie. Olha aí que legal que a Blake falou, para garantir a sobrevivência da espécie. Ou seja, com a semente, o embrião pode ser o que agora? Pode ser levado para mais lugares, para vários lugares, né? Então isso ajudou muito. Esse fenômeno em que o embrião pode ser levado para mais lugares, pode ser levado para diversas regiões, a gente dá o nome de dispersão. Certo? Então a dispersão é esse fenômeno justamente de levar a semente para outros lugares, né? E olha só, vamos lembrar o que eu falei um pouquinho aqui no começo da aula. Célula vegetal. A célula vegetal, o que ela tem? Celulose, a parede celular de celulose. Lembra que eu falei que a celulose não é digerida pelos animais? Se ela não é digerida pelos animais, pergunto para vocês, vai um animal, come a semente, e aí essa semente vai ser digerida, gente? No corpo desse animal? Ele vai, come a semente, engole, né? Geralmente a gente tem aves que elas vão, engole a maioria das coisas, né? E vai ser digerida essa semente com essa célula vegetal que ela tem? Com essa celulose? Sim ou não, gente? A semente vai ser digerida? Não. Vai ficar no intestino lá da ave, aí ela vai estar voando, logo ela solta aquela rajada anal. Cai aquele cocô de pássaro em algum lugar. Esse cocô já cai junto com a semente. Pessoas, olha o que acontece agora. Essa planta, provavelmente, né, esse embrião que está dentro da semente, vai cair em algum lugar e vai germinar e dar origem a uma nova planta. Pronto. Olha que legal esse mecanismo que existe, que é a dispersão, né? É super top. Curtiu, né, Abner? Não, inclusive, fica aí até a dica, né? Não é digerido porque tem celulose. Muitos comerciais, né, chega lá, Activia, tome Activia para melhorar o seu trânsito intestinal. Desafio Activia, se você não melhorar seu intestino, a gente dá o seu dinheiro de volta. Gente, lógico que vai melhorar seu intestino. O que acaba acontecendo? Você tem sementes, e semente é vegetal que não é digerido. Isso vai ajudar a regular o seu intestino, né? Só que o que vocês não podem é misturar Johnny Walker, né, o whisky Johnny Walker, com Activia. Senão você vai estar cagando e andando. Beleza? Mas enfim, gente, olha só, uma das ajudas que então a semente permitiu é que as árvores, né, as plantas aí, as gimnospermas, alcançassem lugares, vamos dizer assim, onde briófitas e pteridófitas nem chegavam, né? E a semente que a gente tem nas gimnospermas é o pinhão, né? Deixa eu até pegar aqui para vocês, então, um exemplo de pinhão. Alguém já comeu pinhão? Hein? Alguém já comeu pinhão? O pinhão... Ruim. É ruim? O pinhão, o que ele é, gente? O pinhão, ele é a semente, tá certo? Das gimnospermas. E onde que a gente encontra pinhão? Dentro das pinhas, né? Então, cada vinco, cada vãozinho da pinha que a gente tem aqui, nasce um pinhão aqui dentro, né? Inclusive, deixa eu até ver se tem alguma imagem aqui que a gente pode ver que tem o pinhão saindo direto da pinha. Pinhão. Vamos ver. Olha, tem algumas pinhas, né? Que aí elas são diferentes, e aí você consegue extrair o pinhão de dentro dela, e o que sobra dela é só isso, né? É só essa estrutura aí, beleza? Tudo bem, gente? Tranquilos até aí? De boa? Então, o pinhão, ele é a semente das gimnospermas, tá? Tem mais duas características aqui para a gente falar das gimnospermas. Deixa eu pôr aqui, ó. Essas outras duas características que a gente tem
são quais? Primeiramente, a gente tem o quê? A gente tem que elas, além de serem espermatófita, né, de elas terem semente, a gente vai colocar que elas têm um fenômeno chamado cifogamia. Por favor, gente, não precisa decorar esse nome, tá? Eu não quero que vocês decorem esse nome, eu só quero que vocês entendam o que elas têm. Elas têm uma estrutura chamada grão de pólen, tá? Se não quiser lembrar o que é cifogamia, não precisa, né? Mas lembra disso, grão de pólen. O que é o grão de pólen? Pessoal, o grão de pólen é uma estrutura que surgiu agora nas gimnospermas. Ele parece muito um Mickey, é bem isso. Ele parece muito um Mickey, né? Mas, na verdade, o que ele é? Ele é, dentro dele, a gente encontra o quê? É quase sinônimo isso. O grão de pólen, ou o pólen, né? Ele faz o quê? Dentro dele, ou ele, a gente pode dizer que ele é o gametófito, né? Masculino. Ou seja, o que é o gametófito mesmo, gente? Quem que lembra o que é o gametófito? Alguém lembra? Produz esperma, não é? Guarda. Produz, né? Guarda e produz gametas, certo? E no caso, esse gametófito, né? O grão de pólen é o gametófito masculino, certo? E o que vocês precisam entender dele? O gametófito masculino, ele é totalmente reduzido, né? Ele só vai ter duas células, certo? Então vai ter uma célula aqui e uma aqui. O que essas células fazem, né? Essa aqui eu vou chamar de célula vegetativa. O que essa célula vegetativa faz? Gente, ela vai cria o tubo polínico. Olha só agora. Isso também é de extrema importância. Ela cria o tubo polínico. O que vai ser esse tubo polínico, gente? Quando esse gametófito fica maduro, né? Ele germina. O que é germinar? Ele se desenvolve, né? E quando ele se desenvolve, essa célula vegetativa que está aqui embaixo, o que ela vai criar? Ela vai criar uma estrutura chamada de tubo polínico. Ele parece uma trombinha mesmo. Esse tubo polínico, para vocês terem noção, o que ele é? Ele é por onde vai passar os gametas masculinos, tá? Então, esse tubo polínico, esse canal que foi criado agora no gametófito masculino, é por onde vai passar o gameta masculino. Que o gameta masculino, ele é gerado por essa célula aqui de cima, que eu vou chamar ela de célula germinativa, tá? E a célula germinativa, ela vai gerar os gametas masculinos. Gente, ficou muito um elefantinho isso, né? Mas realmente é isso, é o grão de pólen, né? Mas tá aqui. Como que chama os gametas masculinos aqui nas gimnospermas agora? Os gametas masculinos, eles vão ser chamados de núcleos, tá? Núcleos espermáticos. Tá? Então pronto, olha o que a gente tem aqui nas gimnospermas. Os núcleos espermáticos, né? E o que são esses núcleos espermáticos? São gametas masculinos, ok? Agora, o que eu quero que vocês percebam comigo? Graças a esse mecanismo, graças a essa estrutura, graças ao tubo polínico, o que as gimnospermas conseguem? Elas conseguem ser independentes da água. Elas não precisam
precisam, tá, da H2O para fecundação. Eu não sei se vocês lembram, mas o gameta masculino nas briófitas e pteridófitas chamava anterozoide. Eles tinham um flagelo e eles só conseguiam se movimentar, né, para ocorrer a fecundação através do que, gente? Através da água, certo? Só que agora não precisa mais de água para ocorrer a fecundação. Por quê? Porque o grão de pólen ele vai levar o gameta masculino. Ele vai levar e vai criar uma estrutura para que esse gameta masculino possa passar e fecundar o gameta feminino, né, em segurança, sem desidratar, né, e pelo caminho certo, não precisa mais da água. Então essa é uma vantagem que junta ela com a semente, gente, começou a ter o domínio do ambiente terrestre pelas gimnospermas. Olha que legal, vou repetir. Começou a ter o domínio do ambiente terrestre pelas gimnospermas. Justamente pelo quê? Por conter a semente. Então você tem uma estrutura agora que vai proteger o seu filhote, né, o seu embrião, e você tem estruturas que você consegue, vamos dizer assim, se reproduzir de longe. Então agora você consegue levar para muito mais longe o seu gameta, né? A gente faz isso, só que tem toda uma burocracia, né? A inseminação artificial. Você vai lá, você ejacula num potinho, você guarda, congela e tal. As pteridófitas já conseguem fazer isso há mais tempo. Manda para longe e vai onde cair, ok? Uma observação que eu tenho aqui para vocês, enquanto a gente está falando isso, né? É que quando você faz o processo de polinização, né? O que é a polinização, então? É você levar o grão de pólen de uma estrutura até outra. É você levar o grão de pólen para que ocorra a fecundação. Então, isso é a polinização, né? Nas gimnospermas, acontece principalmente, tá? Vamos por aí, 98% da polinização que ocorre, polinização, né? Ocorre aqui por anemofilia. Calma. Não se preocupem com esse nome, né? Anemo. O que lembra para vocês? Anemo, tá. Não vale anemo, né? Mas anemo, pneumo, pneu, pneumonia. Afeta o pulmão. Dentro do pulmão tem o quê? Ar. Pneu. O que tem dentro do pneu? Ar. Anemo, então, vem de ar. Vem do quê? Anemo significa vento. Ok? E aí, o que acontece, então? A polinização, né? Os grãos de pólen aqui nas gimnospermas, eles são levados por quem, gente? Pelo vento, né? Inclusive, essas orelhinhas aqui que eu falei que eles têm, né? Que os grãos de pólen têm, essas orelhinhas de Mickey aqui que eles têm, que eu falei, o que são isso, gente? Isso aqui a gente vai chamar de bolsas aéreas. Para que servem essas bolsas aéreas? E aí, alguém consegue dizer para mim? Bate um ventinho ali, cai a semente, vai levando pelo vento, cai em outro... Cuidado. Cai o pólen, né? A semente é depois que ocorre a fecundação. Mas está certinho a linha de raciocínio. Perfeito, Meli. Muito bom. Então, essas bolsas aéreas é justamente para isso, né? Elas vão e quando passa o vento, né? Elas pegam esses grãos de pólen, nossa, são quase microscópicos, né? Dá para ver na lupa, mas eles são muito pequenos, muito leves, então o vento passa e leva eles. A pergunta é agora, eu já falei para vocês, né? Que a gente tem a pinha masculina e a pinha feminina, certo? E eu até mencionei aqui que geralmente a pinha masculina ela fica em cima dos pinheiros e a pinha feminina ela fica embaixo. A pinha feminina ela é bem maior do que a pinha masculina, tá certo? Então a pinha masculina é que produz o grão de pólen, tá? A pergunta é, e a oosfera, que é o gameta masculino, é produzido dentro da pinha feminina. A pergunta é, gente,
Por que vocês acham, né, que é mais vantajoso a pinha feminina ficar em cima do pinheiro e a masculina ficar embaixo? Hein? Repete, por favor, Gui, a pergunta. Repito. Por que vocês acham mais vantajoso que a pinha masculina fica em cima do pinheiro e a pinha feminina fica embaixo? Ah, porque eu acho que deve ser mais fácil bater o vento na. Muito bom, perfeito. Então, olha o que acontece. O vento passa mais na região do topo e libera os grãos de pólen, certo? Então, tem muito mais chance desses grãos de pólen serem levados, se ele estiver mais em cima, e como elas estão embaixo, tem muito mais chance, né, de, na hora desse grão de pólen cair, encontrar, né, uma entrada aí na pinha feminina, porque a estrutura reprodutora feminina está dentro da pinha, né? Só vale lembrar que é o seguinte, olha só, mais uma vez a gente tem aí o sexo masculino e o feminino, e nesses seres vivos, de novo, a parte masculina, ela está investindo o quê? Em quantidade. Então, na maioria dos seres vivos, a parte masculina, ela vai investir em quantidade. São gerados vários e vários grãos de pólen por pinha, né? E a parte feminina, ela investe em qualidade, tá certo? Então, ela vai lá e produz só um gameta, né, funcional, para o embrião. Tudo bem? Tranquilos até aí, gente? Então, olha só essa importância do grão de pólen. Agora, as plantas não precisam mais de água para fecundação, tá bom? De boa até aí? Tranquilos? Eu vou trazer só mais uma informação aqui. Deixa eu ver o que eu levo. Mas aí, como é que funciona depois? Nasce um broto nos arredores? Ah, então, Levi, olha só. Eu vou falar do ciclo, né, das gimnospermas, mas esse grão de pólen leva o gameta masculino até o gameta feminino. Vai fecundar, vai gerar o embrião, aí dentro da pinha feminina começa a desenvolver o embrião, começa a desenvolver a semente. Alguma ave vem, come essa semente e leva para longe. Enquanto mais longe possível for uma semente da planta mãe, melhor. Por que isso? Porque senão a semente, o embrião, começa a disputar com a mãe por recursos, por nutrientes do solo, né? E aí, provavelmente, como a mãe já está mais adaptada e tudo mais, ele vai morrer, ele não vai nem chegar a germinar. Então, por isso que é importante levar para longe da mãe. Beleza? Tudo bem? Conseguiu entender, Levi? Ok. Gente, uma última característica aqui das gimnospermas, que a gente já falou muito delas, né? A gente tem também uma característica chamada heteroesporia. Olha o nome, heteroesporia. Não é tão difícil. O que significa hétero? Hétero significa diferente. Diferente, né? Heterossexual, sente atração por pessoas do sexo diferente. Heterogênea, uma mistura heterogênea, tem fases diferentes, né? Heteroesporia tem o que, gente? Tem esporos, né? Esporos, né? Diferentes. Então, nesse grupo de plantas, a gente vai começar a ver o que nesse grupo de plantas? A gente vai começar a ver esporos, né? Esporos. Tanto masculino como esporos feminino, beleza? A gente vai chamar, por ser menor, os esporos masculinos, a gente vai chamar eles, usar sempre o prefixo micro, tá? E os femininos, a gente vai chamar de mega, tá? Alguns lugares usam macro, mas o mega é mais usual, né? Então tá aí, essas plantas também apresentam heteroesporias, esporos diferentes, ok? Tranquilos até aí? De boa? Sim ou não, gente? Vai lá, alguma dúvida? Ok.
Para a gente finalizar, então, a aula de hoje aí, né, a gente vai falar do ciclo de vida das gimnospermas. Então, deixa eu pôr aqui, ó. Ciclo de vida, né? Primeiramente, vamos lembrar aqui, vai ser complicado, já vou adiantando vocês. É um ciclo bem complicadinho, mas o que vocês têm que lembrar? Vocês têm que lembrar desse princípio que a gente viu aqui. O ciclo das plantas é dessa forma. Você tem o esporófito, que produz esporos, tá? Esses esporos germinam, formam o gametófito, tá? O gametófito produz gametas se juntam, formam os zigotos se desenvolve e forma o esporófito de novo, ok? Então, o ciclo, ele vai ser isso. Só que acontece o quê? Lembra que a gente falou de heteroesporia? Que você tem tanto o esporo masculino como o feminino? Então, a gente vai ver isso ocorrer nos dois, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou desenhar de novo um pinheirinho pra gente. Calma aí. Deixa eu pegar um pinheirinho aqui, ó. Você tem o pinheirinho. E nesse pinheirinho, como eu falei para vocês, você tem a pinha masculina e a pinha feminina no mesmo indivíduo. Só lembrando, na última aula eu falei um pouco disso e eu estou falando de novo agora. Fala para mim, é mais interessante o grão de pólen dessa árvore cair nela mesmo ou cair em outras? Cai em outras. Por quê? Porque gera diversidade da espécie. Perfeito, muito bem. Parabéns, Bleika. Gente, vamos aqui então tentar entender o que está acontecendo aqui dentro. Aqui dentro da pinha masculina, né, ou também chamada de microestróbilo, lembra que eu falei para vocês? Pode ser chamada de estróbilo, né? E para ser masculina, a gente chama de micro, tá? Aqui dentro, a gente vai ter estruturas, né, chamadas, vou por aqui, ó. Essas estruturas, eu vou chamar ela de células mãe do esporo. Célula mãe do esporo, ok? A pergunta é agora, gente, qual que é a haploidia dessa célula mãe do esporo? Dessas células que estão aqui dentro da pinha. Qual que é a haploidia dela? Então tem aqui as escamas da pinha, né? E alguém consegue dizer qual que é a haploidia dessas células? Vamos só lembrar? A geração dominante nas gimnospermas é qual? É o esporófito. Esporófito. E o esporófito, ele é o quê? Ele é 2N. Então, essas células-mãe estão dentro do esporófito. Então, elas são 2N. O que acontece, então? Esporófito vai fazer o quê? Esporófito. Hein, gente? Esporófito produz esporos. Isso. Esporófito produz esporos, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Esporos. Beleza, produziu os esporos aqui, que é N, tá certo? E os esporos que começam a ser produzidos, eles são como se fossem aí uns grãos de pólen bem reduzido, né? Então, olha aí, as células-mães deram origem, cada célula-mãe dá origem a 4 microgrãos de pólen aí, beleza? O esporo, a gente falou que ele cai no chão e começa a germinar. Só que nesse caso, não necessariamente vai cair no chão. E a germinação, ela vai ser o quê? Ela vai ser um desenvolvimento. Então, o esporo, ele se desenvolve em quem? Em gametófito. Gametófito. O gametófito aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser N, né? Só que lembra que eu falei para vocês? O gametófito, ele tem um nome específico
aqui nas gimnospermas, e esse gametófito das gimnospermas é quem? Quem que é o gametófito? Já é o grão de pólen com as duas células, né? Então tá aqui o gametófito, que são os grãos de pólen. Beleza? Olha só para vocês verem ao longo da evolução dos vegetais, né? Quanto esse gametófito vai se tornando reduzido. Primeiramente você tinha lá o musgo, depois você tem o prótalo, lá nas pteridófitas, e agora você já tem uma estrutura que é só duas células, né? Então tá aí o gametófito, tá? Tá aí os, vou pôr aqui, ó, entre parênteses, os grãos de pólen. Grãos de pólen, ok? Tá aí. Beleza, gente. Tudo bem. O que o gametófito produz? O que o gametófito produz? Vai lá. Gametófito produz Gameta. gametas. Muito bem. Só que vamos lembrar como que são esses gametas, né? Esses gametas, no caso do grão de pólen, o que acaba acontecendo? É um desenvolvimento dentro do grão de pólen, né? Então você vai estar aqui, o grão de pólen. Aí vai ser desenvolvido, então, o tubo polínico. Olha só, o tubo polínico aqui. E os núcleos espermáticos aqui. Ok? Esses são os gametas, né? Tá aqui os gametas. Que também são N e que a gente vai chamar do quê? De núcleos espermáticos. Espermáticos. Ok? Agora é o seguinte, gente. A gente falou, vamos segurar aqui um pouco. Essa é a parte masculina. Vamos para a parte feminina, certo? A parte feminina agora vai acontecer o seguinte. Aqui dentro, né, você tem uma estrutura também, né? E dentro dessa estrutura feminina, olha o que você tem aqui. Você tem também... Nossa, por que ficou assim? Mas enfim. Você tem aqui dentro uma estrutura chamada óvulo, né? Então eu vou até tentar desenhar aqui. Você tem uma estrutura chamada óvulo, só que cuidado, né? Por quê, gente? Porque o óvulo aqui, né? Nos vegetais, o óvulo, ele não é gameta, tá certo? Eu vou até pôr essa observação de lado para vocês não confundirem. Não, caramba. Deixa eu pegar um marronzinho aqui. Marrom não, vermelho. Eu vou até colocar essa observação, tá? Que em vegetais, óvulo não é gameta. Então lembrem disso, tá? Em vegetais, óvulos não é gameta, é uma estrutura que está dentro aqui da pinha feminina, tá? Então o óvulo está aqui dentro. Várias partes da pinha você vai ter vários óvulos, né? Que são essas estruturas. E dentro do óvulo, o que você tem? Você tem aqui dentro do óvulo, tá? A célula mãe de esporo, tá? Então olha aqui, você tem aqui dentro do óvulo, por aqui, ó, a célula mãe do esporo. Fala pra mim, gente, tá tranquilo, tá de boa ou tá muito confuso? Já confundiram vocês? Eu falei, esse ciclo é bem complicadinho. Tá de boa? Quem pode me falar alguma coisa aí? De boa? Vai, gente, sim ou não? Essa célula é o esporófito 2N, tudo bem? Olha aí, esporófito 2N. Olha o que acontece agora, de novo, gente, assim como aconteceu aqui, né? Ocorreu o que aqui? Ocorreu uma meiose, né?
vai ocorrer aqui também uma meiose, ok? Então essas células mãe, essa célula vermelhinha que eu coloquei aqui dentro, vai sofrer, né? Vai passar pelo processo de meiose. Só que agora presta bem atenção nisso que eu vou mostrar para vocês, nisso que eu vou falar para vocês. O que eu falei para vocês, gente? Que na parte masculina dos seres vivos, elas investem no quê? A parte masculina. Quantidade. 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 E a parte feminina? Qualidade. Boa, Abner. Se uma planta não tem fruto, ela não tem ovário. Perfeito. A gente vai ver na próxima aula que o fruto vem do ovário. As gimnospermas não têm ovário, tá? Muito bom você ter falado isso. Daqui a pouco, na outra aula, a gente fala disso. Boa, galera. Então, o que acontece? Na meiose, né? Na parte feminina, ela investe em qualidade. Só que aí, olha só o que vai acontecer. Quantas células são geradas na meiose? 4. 4. Boa, Meli. Só que aí, o que vai acontecer aqui, gente? Nesse processo de meiose feminina, acontece que nem acontece no ser humano. Você vai ter apenas uma célula funcional, tá? Você vai ter apenas uma célula funcional. As outras vão ser reduzidas, tá? Essa célula funcional que surgiu aqui, feminina, né? A gente chama ela de esporo funcional. Ou seja, é ela que vai reservar nutriente, é ela que vai ser maior, é ela que vai ser fecundada. As outras, o que acabaram acontecendo nesse processo? Deixaram toda a parte do nutriente para essa funcional. Então isso está sendo um investimento no quê? Em qualidade. Então está sendo formado o esporo funcional, né? E esse esporo funcional, o que ele é? Ele é o gametófito. Gametófito. Não, desculpa. Ele é o esporo. Perdão. Tudo bem até aí? De boa? Deixa eu até colocar aqui que essas estruturas, ó, elas vão ser degeneradas, né? Esse aqui, esporos, células degeneradas. Células degeneradas. Tudo bem até aí? De boa. Confundiu? Tá de boa? Tá tranquilo? Lembrando que esporos são N, né? O esporo vai germinar. E como que vai ser a germinação desse esporo, né? A germinação desse esporo, ela vai ser assim. Ele vai ficar maduro. Essa é a questão. O esporo, ele fica maduro, né? Então, agora, você tem o quê? Um esporo maduro. Vou pôr aqui, ó. Que vai ser o gametófito. Gametófito. Maduro. Certo? Tranquilos aí, gente? De boa? Vai, eu preciso que vocês falem isso passo a passo para não confundirem. Eu sei que já deu tempo, mas eu estou terminando aqui o ciclo e a gente já vai. Bom, eu vou continuando se vocês não falarem. O gametófito produz o que, gente? Gametófito produz gametas, certo? Então, esse gametófito vai produzir o gameta feminino, tá? E o gameta feminino vai estar aqui, ó. Vai estar dentro dessa estrutura aqui, do óvulo. Olha aí. O gameta feminino, você tem o gametófito feminino, tá certo? E dentro vai ser produzido o gameta feminino. O gameta feminino, a gente vai dar um nome específico para ele, né? Na verdade já tem. O gameta dos vegetais, a gente vai chamar de oosfera. Oosfera. O que é a oosfera, gente? A oosfera nada mais, nada menos é do que o gameta, tá? Feminino, ok? Olha aí, oosfera. Beleza? Bom, para a gente finalizar o ciclo agora, o que precisa acontecer? Não liguem a dimensão do meu desenho, tá? Tá bem
Tá bem diferente a dimensão, porque essa parte feminina que eu pus, ela é bem maior, né? Essa abertura do óvulo que a gente tem aqui, essa abertura, ela tem um nome específico. Essa abertura, ela é chamada de micrópila. E aí, o que acontece nessa micrópila? É por onde vai crescer o tubo polínico, né? Então, olha só agora a fecundação. Vou fazer uma seta aqui, uma seta aqui. Calma aí. É isso mesmo. Vou fazer uma seta aqui e uma seta aqui. E a gente vai ver que esse tubo polínico, olha o que acontece com ele. Você tem aqui a micrópila, né? Você tem aqui o ovário, né? E o tubo polínico, ele passa exatamente por onde, gente? Pela micrópila, né? Nessa abertura. Então, tá aqui. Olha o tubo polínico passando pela micrópila. Até chegar na onde, gente? Até chegar na osfera. E aí, assim que chegou, então, né? Tá aqui. O que acontece agora? A osfera tá aqui, né? Em roxo que eu coloquei. E tá vindo pelo tubo polínico os núcleos espermáticos, né? Um vai se degenerar, assim como os espermatozoides, um não fecunda, o outro acaba fecundando. Depois que ocorre, então, a fecundação, o que você vai ter? Você vai ter o surgimento de quem? Do zigoto. Quem que vai ser o zigoto? Vai ser o embrião que vai ser formado dentro da semente. Então, a gente tem aqui que o próximo passo é o zigoto. Zigoto, né? 2N. E esse zigoto 2N, ele vai logo se formar, se transformar em embrião. Embrião. Que ele vai ser 2N. E ele vai estar dentro da onde, gente? Dentro da semente. Então tá aqui a nossa semente, ok? Olha aí o pinhão que se formou dentro da pinha, tá? Com um embrião aqui dentro dele. Olha o embrião aqui dentro dele. Beleza? Pronto. Ocorreu a fecundação, vai gerar o embrião. Essa planta, essa semente vai cair em algum lugar e vai crescer e formar uma planta nova. Tá aí o nosso ciclo, beleza? Tudo bem? Rapidão. Posso só terminar duas coisinhas? Vocês aguentam? Posso terminar duas coisinhas aí? Sim ou não, gente? Olha só, então, o que a gente vai ter aqui agora? Olha aí. Eu não falei que tudo que é masculino a gente chama de micro? Então, eu posso chamar aqui, ó, célula-mãe do micrósporo ou microesporo. Célula, em vez de chamar de esporo masculino, eu posso chamar de micrósporo ou microesporo, né? Olha aqui, eu posso chamar os grãos de pólen de microgametófito, né? E assim por diante. Eu não chamei de mega a parte feminina, então células-mãe do megásporo ou do megaesporo, né? Esporo funcional ou megásporo funcional, tá? Megagametófito, tudo bem? Então vocês podem usar, em vez de esporo masculino, pode usar micrósporo e megásporo, ok? E eu vou só finalizar aqui com uma observação, tá certo? A respeito da semente aqui, né? Então eu vou fechar com uma observação. A semente, vocês têm que sempre lembrar que ela vai ter 3 partes. Quais são essas 3 partes da semente? A semente vai ter uma casca. Essa casca a gente vai chamar de tegumento, que é o revestimento, né? Então tá aqui a casca da semente, que é o tegumento, que veio, né? É uma parte do óvulo da mãe. Então ele é 2N. Você vai ter o embrião que se formou. Qual que é a ploidia do embrião? A ploidia do embrião, ela é 2N também, né? Que veio da fecundação. E você vai ter uma estrutura chamada endosperma. Tá?
endosperma é dentro da semente, né? Só que no caso, o que acontece? Os restos, tá, do gametófito masculino, feminino, que se tornam esse endosperma. Por isso que ele vai ser N. Então, nas gimnospermas, esse endosperma, ele vai ser N, porque ele é os restos do gametófito feminino. E aí, para vocês entenderem o que é esse endosperma, ele é um tecido nutritivo para o embrião. Certo? Então, o embrião, enquanto ele não se desenvolve, tá? Enquanto ele não põe as folhas para fora, ele vai se alimentando desse endosperma, dessa reserva nutritiva, né? Inclusive, segundo a fase da FUVEST, já caiu isso, a respeito da fase heterótrofa, né? A fase que não produz alimento dos vegetais, né? Das angiospermas, das gimnospermas. E aí teve muita gente que bugou, falou assim, nossa, peraí, como assim? Fase heterótrofa de gimnosperma. É uma fase que ele não produz seu próprio alimento, que ele vai estar se alimentando de algo pronto, que é o endosperma. Beleza? Tá certo, gente? Então, como eu falei, a semente vai ser essa cápsula, que vai ter proteção, vai ter alimento para levar o embrião para longe. Ok? Enfim, gente, é isso. Muito obrigado, tá? A gente se fala mais na última aula lá de hoje. Beleza? Valeu aí, galera. Tchau, tchau. Até mais.